Senhor Jesus. Amém. Você que pode ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 25, é o texto que quero neste momento usá-lo para trazer uma rápida palavra aos nossos corações. Pediria ao nosso irmão Eduardo que aumentasse um pouquinho o som para mim, por gentileza. Obrigado. Evangelho de Mateus, capítulo 25, é uma parábola bem conhecida de todos nós, que é a parábola das 10 virgens. Você que está em casa e quiser nos acompanhar com a palavra de Deus, esteja à vontade. Estamos aqui adorando aquele que reina e que vive para todo sempre, Criador de todas as coisas, o nosso Salvador. Amém, igreja? Amém. Apenas até o versículo do número 8, que diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram à prudente: dai-nos um pouco do seu óleo, mas a nossa candeia está se apagando. Vamos fazer mais uma oração, nosso Deus. Abaixa a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez em Tua presença. Queremos, ó Deus, Te adorar pela beleza de Tua santidade. E nessa oportunidade, Deus, juntamente com um grupo resumido de servos Teus aqui presente no templo, e juntamente com os irmãos que estão em suas residências, pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Não somos, ó Deus, merecedores, mas Tu tens nos alcançado porque a Tua misericórdia é grande e é poderosa. Quantas pessoas, ó Deus, estão sofrendo, angustiadas, aflitas, porque têm enfrentado problemas na sua vida, numa adversidade tremenda, ao qual o Senhor entra em desespero, sem saber como resolvê-los. Meu Deus, a Tua palavra diz que devemos entregar o nosso caminho a Ti, confiar em Ti, porque sabemos que Ele tudo fará ao nosso favor. Aqui estamos, Deus. Não temos nada a lhe oferecer a não ser a nossa própria vida. Restaura a nossa fé, a nossa esperança, curando as enfermidades, enfim, fazendo milagres extraordinários, não somente dos irmãos aqui presentes, mas aqueles que estão em casa, neste momento acompanhando, sabendo, Senhor, que Tu estás com as mãos estendidas para abençoá-los. Por isso, Deus, oramos a Ti. Vou estar pregando a Tua palavra, uma palavra rápida, mas eu tenho a certeza que Teu Espírito Santo falará aos corações. E eu lhe agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, a palavra desta noite sobre a parábola das 10 virgens é uma parábola bem conhecida de todos nós. Quem já não ouviu pregar sobre ela, quem já não leu sobre ela, e ela tem muitos ensinamentos. A base principal desta parábola é nos incentivar a sermos vigilantes. Ao decorrer a parábola, eu não vou fazer a narrativa dela toda, mas depois você ler ela todinha, você vai observar como que a parábola ensinou a sermos vigilantes, a estarmos atentos, a estarmos preparados, porque o mundo jaz do maligno. E a palavra do Senhor diz que breve o Senhor virá e pegará muitas pessoas desprevenidas. No versículo do número 2 ao versículo do número 5, na minha Bíblia fala sobre as insensatas e as prudentes. Em algumas Bíblias diz loucas. Mas eu vou repetir, diz assim: 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. O que significa as insensatas? As insensatas são pessoas inconsequentes, irresponsáveis, desequilibradas. Era o que acontecia com as 5 virgens
que não tinham nenhum tipo de compromisso. Elas não assumiram um compromisso que deveriam estar preparadas para aguardar o noivo. Elas não teriam que estar ataviadas ou bem vestidas, com as suas lamparinas com óleo, esperando o noivo chegar? Portanto, se você ler o texto, você vai ver que elas não estavam. Ou seja, as insensatas eram pessoas inconsequentes, sem nenhuma responsabilidade nenhuma. Isso representa, em nossa atualidade, aqueles crentes que não têm compromisso com a palavra de Deus. Então, essas insensatas tinham essa posição de pessoas que não tinham nenhum tipo de compromisso com a sua responsabilidade. O que nós estamos fazendo? Estamos aqui simplesmente passando hora? Absolutamente. Estamos aqui porque estamos nos preparando, estamos aguardando o esposo e não podemos ser inconsequentes ou irresponsáveis. Quem são as virgens insensatas? Representam os crentes que não gostam de estudar a palavra de Deus. Mateus 7,26 diz: mas quem ouve estas minhas palavras e as não pratica, é como um insensato que destrói a sua casa, ou melhor, que constrói a sua casa sobre areia. Essas moças que ali estavam aguardando a chegada do noivo, elas não tinham compromisso, as suas vasilhas estavam vazias. Elas não tinham nenhuma responsabilidade. O Senhor Jesus ensinou em Mateus 7,26 que o insensato constrói a sua casa sobre areia. Os irmãos tentaram, ou já viram, melhor dizendo, uma casa construída sobre areia? Ela não é fixa. Pode vir o vento, o vendaval, os seus alicerces não estão fundamentados. A vida de uma pessoa insensata, que quer servir a Deus, mas não quer ter o compromisso com a palavra do Senhor, é dessa forma. Qualquer problema, elas saem da igreja. Qualquer dificuldade, elas se ausentam das orações. Qualquer coisa que acontece na sua vida, cria-se um tumulto muito grande, murmurações, críticas, reclamações, porque ele não está baseado na palavra. As insensatas, as virgens, viviam essa vida de pessoas que não tinham compromisso, e nós vamos mais ver adiante. O que são as prudentes? As prudentes eram aquelas virgens cautelosas que se desviavam do perigo. Eram diferentes das mulheres que não traziam azeite nas suas vasilhas, sem nenhum tipo de compromisso. As prudentes não. Elas estavam bem vestidas, com azeite nas suas lamparinas, aguardando o esposo. Mas ao decorrer desta espera, os irmãos observem na parábola, que elas dormiram juntos com as insensatas também. Isso quer dizer, a nossa vida, ela é cheia de limitações. O mais que você tente ser um bom crente, mais que você tente aprender a palavra, mais que você tenha uma vida de oração, vai chegar uma hora que você vai deslizar, você vai cochilar. Mas o importante é você saber que você tem um compromisso com Deus. Ou seja, nós temos os nossos momentos de deslize, mas a palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Quem são as virgens prudentes? Representam os crentes que meditam na lei do Senhor dia e noite, como diz o Salmo do número 1. Mateus 7,24 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. O insensato constrói a sua casa sobre areia que não tem fundamento, mas o prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Versículo 25 de Mateus 7. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha, porque eram prudentes, foram inteligentes. Uma pessoa prudente é uma pessoa inteligente, ela sabe aonde construir a sua casa, sobre a rocha. O que a rocha representa na Bíblia? A rocha representa lugar de firmeza. O que simboliza a rocha na Bíblia? Representa Cristo, a nossa rocha, o nosso rochedo. A igreja foi fundamentada sobre
a rocha chamada Jesus Cristo. E nós sabemos disso. Samuel 22:32 diz: pois quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha, senão o nosso Deus? O nosso Deus é a nossa rocha. Nessa parábola vocês veem que as prudentes não construíram a sua casa sobre a rocha. Porque quando o esposo chegou mais adiante do texto, os irmãos vão observar que elas vacilaram, a porta se fechou e elas ficaram do lado de fora. O Salmo do número 71, versículo 3 diz: peço-te que seja a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Esse é para aqueles que são prudentes. Aquelas virgens prudentes sabiam muito bem, mais cedo ou mais tarde o noivo vai chegar. Elas foram prometidas a uma pessoa e elas tinham que estar preparadas. A igreja do Senhor tem que estar preparada. Brevemente a igreja vai ser arrebatada. Quando? Não sei. Que hora? Não sei. Ela será arrebatada. Enquanto ela não for arrebatada, enquanto permanecemos neste mundo, a parábola nos ensina a sermos prudentes e vigilantes para aguardar a chegada do noivo. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Ainda no mesmo capítulo 25, versículo 3 e 4, fala sobre as insensatas com as suas vasilhas sem o óleo, e as prudentes trouxeram óleo para as suas lamparinas. Normalmente eu já ouvi muitas pessoas pregarem dizendo que o óleo que é posto nessas lamparinas representa o Espírito Santo. Não, irmãos. O óleo aqui não é o óleo da unção. O óleo que foi colocado na lamparina é o óleo para iluminar. E este óleo representa não a unção do Espírito, representa a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 5. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Elas precisavam do óleo para iluminar o seu caminho. Quando uma pessoa é imprudente, é insensato, ela não se preocupa com a palavra de Deus. Ela não se interessa em aprender a palavra de Deus. Para ela, é perca de tempo ler a palavra de Deus. Quem é imprudente, como as mulheres insensatas desta parábola, ela não quer estudar a palavra, não quer vir à escola dominical, não quer estar no culto de ensinamento. Os cultos, de maioria das vezes, há muitos louvores, menos a palavra. Reserva-se para a palavra 10, 15 minutos, reserva para louvor 1 hora e 1h30. A palavra é a prioridade. Se este óleo que ilumina não estiver na sua lamparina, que é a sua vida, você não vai conseguir chegar ao reino celestial, porque é pela palavra que nós estamos iluminados para chegar às mansões celestiais. As virgens prudentes só entraram no gozo do noivo porque tinham azeite nas suas lamparinas. E quem tem o azeite conhece a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a luz. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andarás em treva, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Salmo 18, versículo 21 diz: tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Como que as trevas da sua vida se tornam em luz? Estudando a palavra. Como que elas entraram e reconheceram o noivo chegando? Foi com a lamparina acesa que elas reconheceram. Como vamos reconhecer a chegada do arrebatamento? Conhecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar de manhã, durante o dia, todos os dias. Você tem que comer a palavra, dormir com a palavra, levantar com a palavra, andar com a palavra, sonhar com a palavra. Enfim, a palavra tem que estar na sua vida 24 horas, porque se ela não tiver, você não vai conhecer a chegada do noivo. Aleluia. 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz, ou em outras palavras, se porém andarmos na palavra, como ele está na palavra ou na luz,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todos os nossos pecados. Pela palavra somos santificados, pela palavra reconhecemos que somos pecadores, pela palavra somos agraciados pelo Senhor, e pela palavra alcançamos o perdão de Deus. Aleluia. Ainda para finalizar, irmãos, uma breve palavra. Mateus 25, ainda versículos 5 e 7, diz: a prudente e insensata, elas dormiram. De tanto esperar, o que aconteceu? Elas cansaram e dormiram. Em algumas traduções diz tosquinaram, dormiram. Porque elas estavam aguardando a chegada do noivo. O que representa o sono ou dormir? Significa não estar vigilante. Porque quando você dorme, você entra num estágio de tranquilidade e você não vê o que está acontecendo ao seu redor. Mas olha o que a Bíblia nos dá como alerta para não dormirmos o sono da espiritualidade. Essas mulheres dormiram porque não estavam atentas. Diante de circunstância que nós passamos, às vezes vacilamos e deixamos as coisas correrem frouxo na nossa vida espiritual. Começamos a trilhar muito bem, começamos a andar muito bem, começamos a consagrar a nossa vida, começamos a ler a Bíblia, começamos a vir à igreja, de repente começa a surgir vendavais de problemas, dificuldade, e começamos a relaxar. Paramos de orar, paramos de ler Bíblia, paramos de vir à igreja, paramos de estar vigilantes é o que aconteceu com elas, mesmo você sabendo que a sua lamparina está cheia da palavra, vai chegar uma hora que você vai vacilar, você vai dormir. Então o que a Bíblia diz sobre dormir? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Paulo ainda diz, nesse mesmo capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 9 a 11, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fez. Ou seja, não podemos dormir. Deus nos chamou para a perdição, Deus nos chamou para levarmos para os caminhos errados, Deus nos chamou para nos salvar. A Bíblia está nos aconselhando, portanto, não durmamos com os demais. Se Paulo falasse para as 10 virgens, ele diria: não durmas como as insensatas, mas estejam vigilantes, estejam prontas para receber a chegada do noivo. Para finalizar, o versículo do número 26 diz: ouviu-se um grito, aí vem o esposo. Quem foi que gritou? Aqueles que estavam vigilantes, aqueles que estavam atentos, aqueles que estavam aguardando a chegada do noivo. Ouviu-se um grito. É um personagem nesta parábola que não aparece, e só aparece quando ele grita: aí vem o esposo. E todas elas se levantaram, se prepararam. Aquelas prudentes que tinham azeite na sua vasilha, que significa a palavra, acenderam. E quando as insensatas, as despercebidas, foram acender, viram que não tinha azeite nas suas lamparinas, e disseram: nos dê o azeite, para que possamos acender as nossas lamparinas, e entrar junto com o noivo que chegou. E elas disseram: não podemos lhe dar o azeite, vai e compre para vocês também. Já era tarde demais. Não adiantará, irmãos, aquelas pessoas que querem fazer a vida do que bem entende. Quando o noivo chegar, só entrará aqueles que forem prudentes, aqueles que estiverem na presença de Deus, aqueles que estiverem fazendo a vontade do Senhor, aqueles que estiverem debaixo da oração, pedindo a Deus misericórdia pelos seus pecados. Só entrará aqueles que confessarem os seus pecados e abandonar e encontrar com o Senhor que está nos ares.
esse sim, por isso que estamos aqui gritando, vai chegar a hora que o noivo vai chegar e precisamos estar preparados para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz, irmãos, Mateus 25:13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem a hora do que há de chegar. Portanto, vigiem. Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, o que Deus quer nos ensinar nesta noite é para estarmos vigilantes, para que possamos amar a palavra do Senhor, possamos jogar a nossa vida nas mãos de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua misericórdia, preciso que Tu fortaleça a minha fé, preciso que Tu me ajude a carregar esta cruz que é pesada, preciso que as portas se abram, mesmo não se abrindo, mas eu quero continuar sendo fiel à Tua palavra. Senhor, eu preciso que a minha lamparina esteja cheia da Tua palavra. Eu preciso desta palavra na minha vida. Eu preciso desta palavra para ser mais fiel à Tua palavra. Eu preciso desta palavra porque só ela me conduzirá às mansões celestiais. Deus te ajude, Deus te guarde e fortaleça a sua vida. Não